Olá pessoal, boa noite. Estamos começando o segundo episódio da primeira temporada do Hoje Pode. E hoje nós vamos conversar, bater um papo com o professor engenheiro Crispim Coelho. E relembrando que ele é engenheiro civil e ontem foi o Dia Nacional do Engenheiro Civil. E em alusão a isso, nós vamos falar de obras de construção. Eu e meu parceiro de programa, Rafael. Perfeito, Fernando. É uma grande honra receber nosso grande convidado dessa noite, Crispim Coelho, né? Ele que é professor, construtor também, engenheiro como a gente, Fernando. E com certeza vai trazer uma sua trajetória, né? Seus projetos aqui. Vai contar também um pouco da história aqui, da engenharia na nossa Cajazeiras e região. Então, meu irmão, seja bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui. Fique à vontade. E a gente gostaria, como de praxe, de início você contar toda a sua trajetória, como começou, suas origens. Fique à vontade, meu irmão. Boa noite, Fernando. Boa noite, Rafael, Léo, né? E a todos os internautas ou telespectadores. Internauta, qualquer coisa, um, né? Toda a audiência, né? Tiver aí assistindo, né? Dizer que a honra é minha estar participando disso aqui, né? E ainda mais sabendo que é recente o funcionamento, né? Segundo programa, né? Segundo programa, né? Então, a honra é toda minha de estar participando aqui, né, Fernando? Para meus alunos, você conhecido de muito tempo. Então, prazer meu. E falar da engenharia motiva mais ainda e dá mais prazer ainda, né? Eu estou aqui para a gente conversar, bater um papo, né? E quando a gente olha para trás, a gente vê que foi ontem, né? Mas já faz quase 40 anos que eu sou engenheiro, né? Que me formei. E assim, para quem não tem essa idade ainda, é uma longa caminhada, né? É uma a gente que já caminhada passou, longa, é muito curta, né? Passa rápido, né? Passa rápido demais, né? Foi ontem e a gente vê o tempo assim passar e... Né? Mas, assim, para mim é sempre um motivo assim, muito grande de alegria estar falando da engenharia, né? Da trajetória, assim, porque mesmo com esse tempo todinho, ainda sou um vibrador da nossa profissão, sabe? Porque é a única profissão que a gente transforma, né? É verdade. Você pega uma coisa bruta e você dá uma lapidada, dá uma melhorada aqui e você melhora o ambiente. Então quem transforma o mundo é a engenharia, né? Então a gente tá aí e fica aí à vontade para vocês perguntarem e eu respondo aí o que vocês... A gente queria saber inicialmente, Crispim, de onde você é, qual a sua origem, você é de Cajazeiras? A gente tem essa curiosidade, né? Olha, eu nasci lá no sítio Queimadas, município de Bernardino Batista, que antes era município de Triunfo. Bernardino Batista pertencia a Triunfo, né? Então eu sou lá das Brenhas da Serra do Padre, né? Que é de triunfense, porque a minha origem, a naturalidade é de Triunfo, né? Aqui. E a família do meu pai é daqui. Meu pai foi morar lá e casou com minha mãe, que é de lá, e terminou, né? A gente nasceu por lá e quando a gente estava na idade de estudo, a gente voltou para Cajazeiras. Papai voltou para Cajazeiras e a gente veio para cá, né? Eu tinha mais ou menos 4, 5 anos de idade, né? E me considero, não sou cajazeirense nato, mas me considero cajazeirado, né? Igual a mim também. Igual. Sou de João Pessoa, mas me considero também cajazeirado. Fiz praticamente minha vida toda aqui, né? Mas sem esquecer as raízes, porque eu sou de Triunfo, minha naturalidade é Triunfo, né? E estudei aqui no colégio estadual, né? Crispim Coelho, leva o nome do meu avô. Estudei aqui, depois estudei em Nossa Senhora de Luz, depois fui estudar em João Pessoa, fiz meu curso profissional lá. Na época só tinha João Pessoa e Campina Grande. Mas você sempre pensou em ser engenheiro? Sempre. Eu nunca me vi com outra coisa, sabe? Eu sempre achei que ia ser engenheiro, assim. Nunca pesei, assim, se era melhor outra ou não. Para mim, só existia, assim, eu queria ser engenheiro, assim, não passava outra para eu ter dúvida, não, sabe? Então, eu sempre pensei na parte de engenharia, porque eu gostava de matemática e a gente naquela época dizia assim, rapaz, quem gosta de matemática vai para a área de... Cálculo, né? Vai para a área de engenharia, pronto. Aí eu fui para a área de engenharia, já queria e fui para a área de engenharia, né? Isso em que ano, Crispim? Terminei em 1983 no final, né? A nossa colação de grau foi em janeiro de 94, que em janeiro de 2024 agora vai fazer 40 anos. Mas
Faz tempo que vocês têm nascido. Mas tá um menino ainda, viu, Crispim? Tá. A gente escuta. É. Crispim, já tem uma pergunta aqui de um internauta, né? A gente gostaria de interagir com eles. O nosso amigo Igor Braga, né, engenheiro, tá perguntando para você qual a importância do CREA para a nossa categoria e como o CREA pode melhorar na atuação junto com a nossa sociedade, né? Olha, o CREA é o conselho, né, da engenharia, e eu fiz parte por 12 anos como inspetor aqui em Cajazeiras. Assim, eu tinha uma relação muito próxima com a diretoria do CREA, porque a gente sempre participava, né, daqueles congressos, aquelas coisas todas, né? E eu vejo o CREA como assim, que era sempre o lema do CREA, a serviço da sociedade. Eu vejo o CREA nessa forma, e não como um órgão protetor de reserva de mercado dos engenheiros, sabe? Eu vejo uma coisa assim, que é uma coisa mais para dar segurança à sociedade. E impor mais uma certa responsabilidade aos engenheiros. A gente saber que a gente está fazendo uma coisa, uma obra para alguém, e a gente ser responsável, que a coisa não fique sem ter alguém responsável, que traga perdas para algum membro da sociedade. Né? E tem muito a melhorar, né, Crispim? O CREA tem muito a melhorar ainda. E agora estamos em campanha, inclusive, tomara que o pessoal saiba escolher a melhor opção que possa melhorar aí a nossa categoria, né? Eu, assim, sempre eu vejo, tem certas coisas que eu não queria, assim, entrar muito assim nesse detalhe aqui do CREA, porque para uma série de fatores aí, mas o CREA às vezes peca assim em algumas coisas assim que eu preferia não mas você já foi inspetor, né, Crispim? Já fui. E assim, eu tinha umas críticas na época, assim, eu criticava certas coisas do CREA, assim, mas a gente vê assim o CREA também muito afastado da sociedade, assim, da sociedade, que era para proteger a sociedade. A gente vê aqui, sabe? E a gente vê uma certa distância, sabe? O CREA, a gente às vezes cita outros conselhos, né, que são mais presentes, assim, que a sociedade percebe mais a importância da existência daquele conselho, sabe? E o CREA ainda deixa muito a desejar nisso aqui, sabe? Mas já tem feito muito, sim, mas ainda deixa muito a desejar. E tem um fator importante que eu acho que o senhor vai saber explicar isso muito bem, porque na década de 80, quando você se formou, a construção civil, a engenharia era uma coisa. Sertão não existia engenheiro, né? Ou existia muito poucos. Muito existia, pouco. mas existia. E hoje em dia é uma realidade completamente diferente que nós temos. A quantidade de engenheiros é maior, a quantidade de obras é maior. Você mesmo é um dos propulsores disso, né? Tem várias construções de grande porte na cidade, então o ambiente é diferente. E a minha pergunta é justamente nesse sentido. Qual é a maior diferença que existe entre, por exemplo, a década de 80, quando você era um recém-formado, e agora, quando você é um recém-aposentado como professor, né? Deve ter muitas diferenças, né? Olha, eu acho que tudo assim é proporcional, sabe? Naquele tempo você tinha poucos engenheiros, tinha poucas obras, sabe? Agora você vê muitas obras e muitos engenheiros. Então, eu não vejo assim muita diferença da agora para aquele tempo, sabe? Assim, por isso, porque quando você às vezes o CREA, tudo era recente, sabe? A profissão aqui, apesar de ter engenheiros aqui, mas as dificuldades das pessoas procurar um engenheiro para fazer, sabe? Se assemelha mais ou menos hoje, porque tem assim, hoje, como tem muitos engenheiros, sabe? E também estão muitas obras, assim, a relação de obras para engenheiro é mais ou menos a que existia naquele tempo. Porque tinha a dificuldade das pessoas terem consciência que precisaria contratar um engenheiro para você ter uma qualidade melhor nas suas obras, sabe? A gente vê isso hoje, mas é bem menos, porque dificilmente hoje você não tem não tem conhecimento de que precisa do engenheiro. Naquele tempo as pessoas nem sabiam o que precisavam, sabe? Conversava, como só tem aqui em Cajazeiras, e era a região aqui abrangida por Cajazeiras, né? As pessoas não sabiam nem que existia CREA, nem para quê, né, que tinha que contratar um engenheiro para fazer obra. Então, eu acho que eu não vejo assim muita diferença nisso aqui do mercado para o engenheiro naquele tempo e para hoje, sabe?
eu digo que é proporcional, mais ou menos assim, a relação de obras para o engenheiro é mais ou menos a mesma. As técnicas construtivas também pouco mudaram, né? Isso. Olha, eu não digo que pouco mudaram, eu acho que isso aí houve um avanço. Só pra você ver, hoje assim, a coisa mais industrializada, naquele tempo era muito mais artesanal, sabe? Por exemplo, hoje, você não faz uma obra sem uma betoneira. Naquele tempo, dificilmente você tem uma betoneira, sabe? Aí começava a fazer tudo Muita na casa mão. até de barro, né? Antigamente, né? Você fazia as coisas assim, os materiais, você não tinha a facilidade de transporte que tem hoje. Então, você usava carro, hoje você já tem os produtos, os aglomerantes, né? Naquele tempo você não tinha, então tinha essa dificuldade, né? O que mudou foi isso aqui, os materiais, você tem mais opções, sabe? Você tem a mecanização maior da construção, que naquele tempo não tinha, muito era braçal, né? Se ia fazer uma argamassa, tem que fazer na enxada. Hoje não, você não, nem se concebe mais para fazer uma casa e não ter uma betoneira encostada ali, né? Um item, estou falando assim só para exemplificar mais ou menos como mudou em termos assim de mecanização e os materiais, né? As técnicas, a metodologia, mudou, né? Mudou muito nesses 40 anos, nesse tempo todo, né? Sim. Essa é uma pergunta constante que o pessoal costuma fazer. Eu tenho uma coluna também, né, na TV. E aí o pessoal costuma perguntar muito isso sobre essas soluções, se mudou muito. E realmente teve a incorporação de vários serviços, né, mas a mão de obra em si muda pouco, né? A forma da mão de obra se construir no Brasil, realmente, ela talvez seja igual ao quando você se formou, né? Isso eu acho que é o grande problema aqui. É por isso que nos países mais adiantados você assim, mecaniza muito, sabe? Você muda até os métodos construtivos, sabe? Porque você não quer depender muito da mão de obra, mas é como se fosse um Lego, você vai montando as coisas, né? Você vê E aqui no Brasil não, a gente faz ainda coisa muito artesanal ainda, né? Porque a nossa mão de obra, você não tem um treinamento. Diferente quando você vai para uma indústria, por exemplo, às vezes você faz o treinamento, o cara assumiu uma determinada função. Aqui não, você não fez nada, você é um ajudante. Se você não souber fazer nada, você é um ajudante. Aí o ajudante melhora um pouquinho, passa para um pedreiro, passa para um carpinteiro, para um armador, não é? Você não tem uma qualificação para você assumir nenhuma função dentro da área construtiva, não é? Diferente de outras atividades econômicas, né? Você precisa de um treinamento, você faz treinamento. Na nossa área não tem. A gente já cobrava muito que tivesse, a gente trouxe uma vez aqui para o CSU, sabe? Para fazer curso de pedreiro e carpinteiro, mas não apareceu nem inscrito, sabe? Aí não aconteceu. Pinho, a gente tem uma participação de mais um nosso Clistênis Alex. Ele pede uma sugestão para você e dica também para quem está começando, recém-formado, né, na área. E qual seria a área que você indicaria para iniciar, para dar entrada no mercado, né, quem está começando? Olha, assim, eu não tenho uma receita pronta para isso, assim, para dizer assim, mas a área que eu vejo que tem mais mercado é a área da edificação, né? De edificações. Porque você tem a área de saneamento, você não tem muitos investimentos na área de saneamento. Na área de estradas, sabe? Também mais restrito, né? Aí você vai vendo aqui essas obras de barragens, essas coisas, sabe? E a área da edificação, dentro do ramo da engenharia, é que eu vejo com mais oportunidades. E as pessoas podem até começar assim como donos do próprio negócio, né? Você se juntar, às vezes você monta um escritório, um negócio, um escritório, né? Vai construindo, arranja, você pode construir uma obra por administração, sabe? Pode, às vezes, nem só prestar o serviço assim de assistência técnica, mas você assumir o protagonismo da obra, você mesmo ser o enfrentante, o administrador da obra, sabe? E a gente vê casos de sucesso até em Cajazeiras nesse ponto. Alguns colegas que se formaram, né? E se juntaram e estão se dando bem aí, construindo, fazendo projeto, escritório, né? E eu digo assim, e assumir a construção.
Porque às vezes a pessoa que vai contratar vai fazer uma obra, às vezes ele não é leigo, não é da área, sabe? E quer contratar uma pessoa que passe toda a responsabilidade, olha, assuma a responsabilidade aqui da construção, sabe? Que não é a minha área. Aí é onde entra a gente, sabe? A gente assumir essa posição, ser protagonista nisso aí, a gente não ficar simplesmente como um assistente técnico, vai lá só para tirar dúvida de alguma coisa, sabe? A gente assumir, aí eu acho que é importante, a gente assumir essa função aqui, pra gente é muito mais, assim, é muito mais negócio, assim, economicamente é muito mais promissor do que você ficar só como um assistente técnico, você ir lá só para tirar dúvida, né? Isso é bem importante, Crispim, realmente. Porque eu sempre bato nessa tecla que um dos problemas que tem na engenharia é esse. É visita em obra. Não existe. Você visitar uma obra uma vez por semana, você vai entender de que dela, né? É acompanhar de fato. E a gente a gente já conversou sobre isso, né? É. Às vezes a pessoa acha que o engenheiro é só para ir lá, assinar e formalizar, vamos dizer assim, As canetinhas, né? Engenheiro Canetinha. Exatamente. Formalizar aquela documentação que você está ali preparado para você ficar regularizado perante o CREA e prefeitura, você está como responsável, né? Então, para quem está contratando, acha que a sua função é só essa, é regularizar a obra, não é? Você não tem uma importância na execução da obra, né? E a gente deve assumir isso aí. Quando a gente assumir essa posição aí a gente mostra que o engenheiro é importante numa obra. A gente não ter medo de enfrentar isso aí. Assim, é muito mais trabalhoso, é muito mais responsabilidade, mas faz parte, né? Sim. Tem uma frase bem didática sobre isso, que é o seguinte: tem pouco emprego para engenheiro no Brasil, como todas as profissões, emprego formal, carteira assinada, mas tem muito trabalho, né? E a gente assumindo esse protagonismo, a gente ser o enfrentante da obra, sabe? A gente está trazendo a responsabilidade para cima da gente. E com isso vem muito mais trabalho, né? Mas a gente não tem que ter medo. Se a gente quer vencer na vida, sabe? A gente tem que assumir isso aqui. Não fugir dessa responsabilidade. Porque, às vezes a gente vê, sabe? Gente que não é um profissional, que não é um engenheiro, sabe? Se dando bem como enfrentante de obra. A gente Muitos vê aí. casos, a maioria, na verdade. Empreiteiros que se dão muito bem porque assumiram essa responsabilidade e contratam um engenheiro para dar assistência. E por que a gente não pode fazer isso? Aí muitas vezes ganha mais do que o engenheiro Muito profissional mais. habilitado, né? Você tem vários casos aqui, sabe? Que a gente conhece, que são empreiteiros de obra que se dão muito bem, vivem melhor do que muitos engenheiros. Porque a gente às vezes tem medo dessa responsabilidade, né? E quem está começando não tem que ter medo, né? Você tem que ser ousado, tem que ser corajoso, né? Tem que ter coragem para trabalhar. É muito mais trabalho, mas o dia tem 24 horas. Né? Dá para você... Durma pouco e trabalhe que você vence. Não tem outro caminho, não. É verdade. Crispim, eu queria que você falasse, porque a gente acabou avançando demais no assunto. Eu queria voltar um pouco para você falar como foi suas primeiras obras, né? Como foi que você começou a trabalhar como engenheiro, e já aproveitar aí, você já diz como foi essa migração para a docência. E, se né? possível, também aproveitando o gancho aqui de Fernando, também falar como foi seu primeiro estágio também, começar realmente como tudo começou e contando. Isso é interessante, principalmente para quem está começando, ver uma pessoa de sucesso, como começou, né? Eu, quando estava em uma pessoa, eu estagiei lá, estudei na construção do edifício, estagiei também no setor de planejamento de uma empresa que era grande antes, era nas maiores na época da Paraíba, que era a Enarc, né? Mas a Enarc depois fechou. E eu trabalhei no setor de planejamento, né? E para a gente entrar lá em Enarc, eu fiz um concurso, feito um concurso na universidade, aí apareceram alguns concorrentes, eu passei e fui para o setor de planejamento. E depois eu queria ir para a obra, mas o setor de planejamento lá, a gente ficava preso dentro do escritório fazendo orçamento, sabe? E eu não gostava. Aí passei 2 meses lá, aí no terceiro mês eu digo, rapaz, eu queria ir para a obra. O cara disse, não, você passou, foi para cá, sabe? Você tem que ficar aqui. Você fez o concurso e foi para aqui, para ficar aqui. Aí eu não quis mais ficar, sabe? E, por ironia do destino, eu fui ensinar orçamento na escola. Sabe?
Aí, mas eu não gostava de fazer orçamento. Porque a gente ficava, eu queria a obra e a gente não podia, ficava lá dentro. Depois eu fui estagiar na construção do Banco Itaú, lá em João Pessoa, na época da faculdade. Depois terminei, trabalhei um período com barragem, né? Quando eu trabalhei no batalhão de engenharia de construção lá em Caicó, passei 5 anos. Aí trabalhei como em barragem. Aí esse eu gostava, desse tipo de trabalho, com máquina pesada, essas coisas, sabe? Fazendo barragem de terra, sabe? Era uma coisa que eu gostava, sabe? A gente se trabalhou. Eu trabalhei aqui na barragem Prazeres, aqui nas Cuncas. Uma barragem grande que tem aqui, uma barragem assim, no porte grande, sabe? Fica aqui Eu pertinho. sei qual é. Sei. Barragem Prazeres lá. Trabalhei lá, trabalhei no Serra Vermelha, em Conceição. Eu trabalhei em Parelhas. Trabalhei em Pacifica. Sei onde é, vizinho Araruna. Tacima, né? Tacima, tem vira para Araruna, né? Tacima e vizinha Tacima tem Pacifica. Inclusive Tem o nome é açude Passa e Fica. Fica. É. Porque era o posto fiscal que a pessoa passava, mas ficava o dinheiro, né? Sim. Tem a barragem lá que fica no rio ali, que sai ali da Pedra da Boca, né? Tem um açude Calabouço. Fui um jeito daquela obra lá no Calabouço. Trabalhei numa recuperação no açude lá em Parelhas, né? O Caldeirão. Trabalhei no canal do Pataxó, que foi um canal de transposição de bacia, lá no Inhaçu, da barragem Armando de Ribeiro pro rio Pataxó, perto de Alto do Rodrigues. Né? Pronto, aí nessas obras, né? E passei quase 5 anos assim, no batalhão, né? Aí saí de lá e fui trabalhar na fiscalização numa consultoria de Recife, em Afogados da Engazeira, sabe? Ali na Pernambuco, né? Perto de Itabira, Afogados da Engazeira. Trabalhei lá, depois passei no concurso da escola e Escola técnica, época, escola né? técnica. Hoje, IFPB, né? Escola técnica, depois passou para Cefet, né? E hoje, IFPB. Aí me aposentei, né? Aí, quando eu não, antes da escola, eu viajava muito. A gente não tinha, assim, muita oportunidade de fixar aqui em Cajazeiras. Eu não queria sair daqui de Cajazeiras. Né? Aí, quando eu passei no concurso da escola, que foi em 94, eu passei no concurso, assumi em 96. O concurso foi em 94, foi quando abriu a escola. Aí eu assumi em 96. Aí eu digo, não, agora eu vou ficar na cidade. Como aqui não tinha obras como eu gostava de fazer, que era de barragem, essas coisas, aí entrei na área de edificações. Fui construindo e com uma certa dificuldade, depois apareceu os financiamentos, depois foi construindo e vendendo essas coisas, sabe? Pronto, aí começou. Você começou sozinho ou tinha alguma sociedade, algum parceiro? Olha, eu fiz parceria com meus irmãos, sabe? Que tem até hoje, né? A parceria, né? Ou não? É assim, hoje a gente tem essas parcerias com os irmãos, mas quem enfrenta sou eu, né? Porque eu sou o único engenheiro. Né? E nessas fiz, assim, eu acho que assim, o passo mais importante que eu dei depois da escola, sabe? Foi quando eu mudei, assim, a minha maneira de fazer as obras, sabe? Eu acho que aí foi um passo importante que eu dei dentro da minha profissão aqui para... De certa forma, né? Exatamente. Foi quando eu dava assistência técnica nas obras. Aí, o Paraíba Calçada aqui eu construí por administração. Foi a minha primeira obra por administração. O proprietário Solidano chegou, ele disse, queria falar comigo, né? Aí, disse, olha, eu queria fazer essa obra, agora eu queria que a gente não vai estar embora em uma pessoa tudinho aqui e como é que a gente faz? E aí eu disse, eu posso fazer por administração. Tá? Eu administro todas as obras, vocês não vão ter dor de cabeça. E todo final do mês eu faço a prestação de conta, tudinho aqui. Rapaz, eu não me lembro assim, mas eu acho que foi em 90 e... Não me lembro assim não, foi em 97, 98. Porque isso é importante que hoje, eu não sei se é antenado, né, com o pessoal mais da internet, que o tema é esse, de engenharia, é construir por administração. Aí o pessoal dando curso, e você já fazia isso bem antes, né? Bem antes. Aí eu fiz isso aqui, assim, foi muito trabalhoso, assim, para mim, porque foi uma obra que era no centro, na época, período de inverno, e assim, de muita dor de cabeça daqui. Mas eu fiz.
Aí depois foi aparecendo. Aí depois eu comecei a fazer obra mais só por administração. Deixei de fazer por assistência técnica. Eu fazia, sabe? Eu deixava de fazer quando a pessoa queria me contratar só para acompanhar a obra, ir lá para tirar dúvida. Não, eu prefiro. Aí fui fazendo. Aí daí eu fui me capitalizando e construindo, sabe? Para vender, sabe? Foi aí, assim, mas começou por essa obra aí. Depois eu fiz aquela obra Vizinho Tiro de Guerra para Sandoval. Fui fazendo assim obras por administração, sabe? Era muito mais trabalhoso, mas era muito mais rentável, sabe? Aí foi nessa época a gente conversava com os colegas, rapaz, e a gente deveria fazer assim, sabe? Mas pouca gente assim, a gente viu poucas pessoas se interessarem para fazer isso aqui. Não sei se por conta do trabalho que dava ou não sei assim. Mas o fato é que acho que da minha época aqui pouca gente entrou também nessa área desse tipo de acompanhamento, de fazer as obras por administração. Fantástico isso. Como eu disse, é um desbravador, né? Aí eu disse assim, aí a gente assume, eu dizia assim, é para quem tem que assumir assim, a direção das obras, somos nós que somos preparados para isso. Porque muitas vezes o engenheiro está ficando, muitas vezes, infelizmente, em segundo plano, né? Sem muita importância. Sem muita importância. As pessoas acham que o engenheiro é só para legalizar a obra. Né? Quando a gente não é... A gente é que tem que dar importância, se valorizar, né? E com isso os valores vai lá para baixo, né? Infelizmente, né? Para os engenheiros. Crispim, aí quando foi a ideia de construir o primeiro grande edifício aqui na nossa região aqui que você teve? Olha, na verdade começou antes com que obra? Sua primeira obra não foi um edifício, né? Foi não. Para você? Rapaz, eu fiz uma obra ali naquela rua do Arena. Ali, aquele loteamento, logo no início do loteamento. Tá? Eu era funcionário do batalhão, tudo aqui. Aí eu passei 2 anos para fazer uma casa. Eu e mais 2 irmãos. Sabe? A gente assim, juntando assim, uma maior dificuldade. Aí quando terminou a obra, não tinha financiamento dos bancos. A Caixa tinha suspendido o financiamento. E a gente ficou com a casa parada. Sabe? Aí a gente parou, porque acabou o dinheiro, acabou assim, não vendeu para poder a gente fazer aqui. Aí eu inventei de concorrer com o Banco do Brasil. Um colega chegou e pediu dinheiro emprestado. A minha parte, eu tinha 50% da casa. Eu emprestei e o cara não pagou. Aí eu digo, agora tá ruim. Acabou o dinheiro da casa. Eu digo, a gente vendeu a casa depois, né? Mas aí... Tá lá até hoje essa casa? Não, a gente vendeu, não é isso que eu tô dizendo. Quando depois a gente conseguiu vender a casa, um particular, sem ser financiado, porque tinha acabado o financiamento, a gente passou acho que uns 3 anos para vender a casa. Quando a gente vendeu a casa, tá? Aí a minha parte, algum colega aí me pediu emprestado um dinheiro, conhecido. Aí terminou e ele depois entrou deu uma quebrada e também não pôde pagar e eu perdi o dinheiro. Tá. Mas a casa existe até hoje? Existe. A Limpicar funcionou lá, era... Sim. Ali... Eu sei qual é. Funcionou ali. Eu sei qual é. Pertinho daquela... Quase em frente daquela casa de Regis Moraes. Aquela casa. Sim. Pronto. Então você começou por residências mais simples, né? Comecei aí, depois foi fazendo, aí depois quando eu entrei na escola que vim pra cá, aí foi que eu começou a ter os financiamentos. Eu fiz as casas ali em frente à Cagepa, sabe? São 5 casas ali. Depois fui ali por trás daquela igreja da Sagrada Família. Sabe? Aí a gente foi fazendo assim, foi fazendo uma, depois fazendo, sabe? Fiz uma ali na Barão do Rio Branco, tabelinha Antônio Holanda, descendo ali do Espaço Saúde, sabe? Lá embaixo. Tô vendo na hora, Crispim, descobri que onde eu moro também foi você que fez. Não. Depois, quando começou a Cajazeiras a melhorar, sabe? Foi com as vindas das faculdades. Sabe? Santa Maria, depois apareceu São Francisco. Aqui. Que aí começou a vir gente de fora, né? Começou a ter mais procura por isso aqui. Sabe? Na Santa Maria eu trabalhei muito tempo com a Ana. Eu fiz muita coisa lá. E para administração também. Lá dentro da Santa Maria eu construí muito. Lá dentro. Os prédios lá da Santa Maria. Lá dentro. Quando eu cheguei lá só tinha uma funcionava a enfermagem, o primeiro bloco. Sabe? Aí a gente começou a ver a perspectiva assim comecei a ver que tinha muita gente procurando apartamento e não tinha.
Aí a gente começou a fazer uns apartamentos pequenos para alugar, uns prédios pequenininhos para alugar. Foi fazendo, sabe? Aonde? Fiz ali, de lá do Polivalente. Pega a Sim. Tarandela, tem um prédio que tem lá. Inclusive o nome Vontade da é Enconvi ali. alguma coisa Coelho lá, né? Era o nome da minha irmã, que é Sim. Fátima Coelho. Pronto, ali foi o primeiro que a gente fez. Aí foi fazendo mais, a gente fez ali Espaço Saúde, fui ali na Estrada do Almoço, a gente foi fazendo. Quando eu vi que estava começando a cansar a questão dos aluguéis, eu digo, agora eu vou fazer para vender. Sabe? Veio uma pessoa de fora e fez aquele oásis ali, no Jardim Oásis. Por trás do Hotel Oásis, tem um eu edifício lembro, um alto. edifício ali. Sim. Ali era um rapaz da João Pessoa, se associou com o Dedezão, pegou o terreno que era de Deca ali. Então ali foi o primeiro maior que teve na Que época, começou, né? Que foi aquele começou, ali. né? E ele começou a fazer, Mas juntou demorou, um hein, grupo, Crispim? Não foi? porque ali foi por administração. Ele fez por administração, sabe? Quando ele fez aqui dali, eu já tinha feito o Paraíba Calçado e estava fazendo um ali vizinho, o Tiro de Guerra, que é de Sandoval. E ele fez ali, ele juntou umas pessoas lá, acho que 20 pessoas, cada um, sabe? E rateou ali e foi fazendo por administração. Como ele veio de fora para fazer aqui, era Carlos Alberto o nome dele. Aí eu disse, rapaz, se é de uma pessoa de fora tá vindo para cá, quem tem que fazer somos nós. Eu não vou deixar um cabo desse aqui, eu vou deixar um cabo desse aqui entrar, fazendo edifício aqui na terra da gente. Aí eu comecei a fazer. Tá? Fiz ali na estrada do pé da Estrada do Amor, vizinha da Ailton Mangueira ali. São 6 andares. Interessante, viu? Quer dizer que quando você viu alguém de fora entrando, aí Foi. lhe motivou a Olha aqui, eu disse, a rapaz, agir, né? Exatamente. Interessante. A gente é motivado assim, por essas coisas. Você- A concorrência, a né? Eu Concorrência. digo, eu vou fazer isso aqui. Aí a gente fez aquele, sabe? Em regime de condomínio, eu também chamei. Aí eu chamei Ricardo, meu irmão, ele, Sabino Filho, e Daniel Strop, que é um médico oftalmologista de uma pessoa, colega de Ricardo. A gente veio e Beto, meu irmão, pronto. A gente fez lá, Beto no terreno, a gente fez, construiu aquilo ali, sabe? Aí depois eu fui construir o segundo. Sabe? Aí no segundo só era eu e Ricardo e Bocinho da cerâmica. Cerâmica do irmão Zulinho. A gente fez lá, aí fui fazendo, desse jeito. É porque depois que começa não dá mais pra parar, porque é muita mão de obra, muito material, né? Quando eu fiz o primeiro, eu achava que não ia fazer o segundo, mas aí apareceu o mercado, sabe? Eu fui fazendo. E aí foi. Crispim, tem mais uma pergunta aqui do nosso grande parceiro, Paulo Sérgio, né? Ele é um engenheiro lá de João Pessoa. Ele tem uma grande parceria aqui com a gente. Ele pergunta: qual a sua opinião da criação da engenharia social, assim como existe a defensoria pública no campo jurídico? A questão da engenharia social, isso já é antigo, né? Já, eu lembro que quando eu estava no CREA, você falava nisso aqui, que deveria ter, eu não sei se tem alguma coisa legalizada disso, de lei, alguma coisa assim, que era para ter, era tipo como se fosse um engenheiro de ofício, que seria para atender as pessoas que não podiam contratar um engenheiro, assim, né? E ter uma obra de qualidade. Eu acho importantíssimo, porque atende uma classe, seria uma pessoa ligada aí ao poder público que fosse para atender pessoas que não De pudessem... forma gratuita. De forma gratuita, para essas pessoas que não pudessem pagar um profissional, mas para ter uma... E está habilitada, né, sua obra. Exatamente, ter uma... Com qualidade, né? Não somente legalizada, mas ter uma obra de boa qualidade. Ter Acompanhamento. uma obra de boa qualidade, né? Tem uma lei nesse sentido, a 11.888, que parte do recurso é para bancar isso. Pessoas de baixa renda têm direito à engenharia. Só que acho que funciona. A pergunta do PC foi uma engenharia social, né? Só que essa lei funciona... PS. De Paulo Sérgio. PS. Aí essa lei funciona mais como um banco de talentos, né? Você faz uma pré-inscrição e aí o município inscreve alguns engenheiros, né? E fica direcionando eles para as pessoas. Mas é uma boa opção. Aí não seria, não seria uma pessoa Isso. contratada só para aquilo, mas seria... As pessoas se credenciavam para fazer. Assim como tem na Caixa Econômica, né? As pessoas se credenciam para fazer aquelas fiscalizações. Teria uma pessoa dessa, né? Se credenciava para fazer isso, né? Inclusive, pessoal do CREA aí, é uma boa proposta essa, viu? Isso aí Muito eu acho interessante, muito interessante. eu acho que não é a função do CREA ter isso aqui, mas o CREA
assim, Pode impulsionar, articular, exatamente, articular para se ter isso aqui, né? Já que toda obra, por lei, tem que ter um profissional responsável, né? Aí a questão do CREI, porque às vezes essas obras são feitas sem um profissional, e a coisa acontece, aí vai e a obra nem fica registrada, as pessoas não podem pagar, e fica uma obra sem uma boa qualidade. Tendo um engenheiro aí responsável, né, a obra daria mais segurança às pessoas, né? Sim. Crispim, aí já partindo desse ponto de vista, eu acho que você é uma das pessoas mais gabaritadas para responder esse tipo de pergunta. A gente falou de CREA, falou do público e a função da faculdade, né? Qual é? Tá certo o jeito que a faculdade está formando os engenheiros? Como é que o papel, né, do professor, da própria instituição, né, tanto a pública quanto a particular tem, porque é um dos pilares, né? A educação é um dos pilares para qualquer profissão. E eu falo isso porque tá tendo um debate gigantesco nesse entorno. Recentemente eu vi o pessoal de medicina reclamando muito que estava tendo muitos cursos de medicina no Brasil, alguma coisa do tipo. Engenharia, muitos cursos já tem, mas na sua opinião, né, de professor e de engenheiro, como é que está essa gestão de educação para a profissão, né? Eu não sei se você está dizendo assim, com relação à quantidade de cursos que está... A quantidade e a qualidade, né? Como é que está saindo os profissionais de engenharia hoje? Paz, essa discussão, uma vez eu, numa conversa assim, meio informal assim, eu falando dessa coisa aqui, e a pessoa disse assim: você não tem muita preocupação com a quantidade agora, porque você já é formado, sabe? E você fala em qualidade, isso aqui. Mas para quem não entrou ainda, não está muito preocupado com quantidade, com a qualidade, está preocupado com a quantidade de vagas que vai ser oferecida, sabe? Porque eu estava dizendo assim, rapaz, que a gente deveria focar mais na qualidade. A pessoa disse, olha, não, você está focando isso porque você já está formado, assim. Mas para quem não entrou ainda, está mais preocupado com a quantidade de vagas que tem que ser oferecida, sabe? Mas essa grande quantidade de cursos de engenharia que apareceram foi muito em função daquele boom que teve 2010, né, por aí. 2010, por aí, que começou, sabe? Que começou a engenharia que teve assim uma grande quantidade de obras, sabe? E aí eu não vou entrar na questão política, só vou dizer, porque eu vou falar não vou entrar no mérito assim, se estava certo, se estava errado, sabe? Aquilo ali, sabe? Mas apareceu assim e foi uma coisa muito rápida, sabe? E com isso aqui, houve uma procura muito grande por engenheiros. E aí estimulou o aparecimento de cursos na área da engenharia, sabe? E eu tinha uma preocupação, e quando foi para se criar o curso aqui de engenharia, eu não fui muito a favor. Eu era a favor que se criasse outro curso, sabe? Um curso noutra área, sabe? Porque eu dizia, rapaz, o curso de engenharia, ele anda a reboque do desenvolvimento. Ele não induz o desenvolvimento, sabe? Se tiver uma cidade se desenvolvendo, aí precisa do engenheiro. Agora, não é tendo um engenheiro que faz a cidade desenvolver. Agora tem outras atividades que fazem. Tem outros cursos que podem, outras profissões que podem ajudar a desenvolver. O nosso é puxado. Não sei se você está me entendendo. Sim. Sabe? Por exemplo, se a cidade estiver crescendo, sabe? Aí precisa de engenheiro. Agora, não é tendo um engenheiro que vai fazer a cidade crescer. E eu vou dar só para exemplificar isso. Sabe? Quando teve esse boom aqui, antes desse negócio aqui, há tempos atrás, quando começou assim, esse negócio do desenvolvimento aqui da construção, aqui em Cajazeiras, foi mais do que em outras cidades. Cajazeiras sempre teve assim, teve puxando mais do que as outras cidades, teve mais construção aqui do que em outras cidades. Aí teve um colega, João Val Pereira, ligou para mim de uma pessoa e disse, Crispim,
tá sabendo que a Cajazeira está construindo muito aqui, pelos números, e a gente queria fazer uma reportagem aí, sabe? Você pode acompanhar o repórter da Correio da Paraíba, ele trabalhava na época no Correio da Paraíba. Você pode acompanhar? Eu disse, posso, sabe? Aí o pessoal veio lá do Correio para fazer a reportagem, porque despertou a curiosidade na Paraíba. Cajazeiras está com muita construção. Porque a gente divulgava até o número do CREA. Naquela época a gente divulgava os dados do CREA, assim, dos desenvolvimentos. A gente falava aqui, falava de outra cidade, a gente pegava os dados todinho, divulgava nos jornais. E despertou isso. Tá? Aí veio. Quando a gente comecei a conversar com o repórter que veio na época aqui, sabe? Aí eu disse isso. Eu disse, olha, a construção aqui, a gente começou a falar, não, a carreira está se desenvolvendo muito, para construir. Eu disse, olha, a gente está construindo aqui, não é por iniciativa, assim, da gente que é construtor. A gente está aqui porque tem uma atividade muito forte que está puxando as construções. Tá? Aí ela disse, o que é? Eu disse, a educação. Como está aparecendo que os cursos, as faculdades, tá vindo gente e está exigindo que a cidade tenha mais moradias, que tenha moradias. Tá alugando mais, né? Tá. Aí, assim, por isso que está se construindo aqui. Ela disse, então vamos fazer uma reportagem sobre a educação. Eu digo, bora, melhor. Aí, pronto, fui nas faculdades aqui e começou a enxergar que era assim que acontecia. Aí eu dizia, digo, olha, a gente não induz o desenvolvimento, a gente é puxado pelo desenvolvimento, sabe? Aí naquela época aqui, como apareceu muita, em todos os setores da engenharia tinha serviço. Tinha para estradas, tinha ferrovias, tinha construção de edifícios, sabe? Começou assim, as coisas começaram a ter muita obra naquela época, né? Foi 2008, 2010 por aí. Né? Apareceu transposição, apareceu ferrovia norte-sul, apareceu muita coisa assim. No Brasil estava cheio de obras. Né? Aí puxou muito aqui. Aí começou a abrir faculdades. Aí quando começa a cair isso aqui, ainda continua formando as pessoas, só que vão ficando sem vagas no mercado, né? E eu tinha um professor que ele dizia que a engenharia era como uma curva senoidal, sabe? Ele dizia que tem altos e baixos, sabe? Ninguém sabe o tamanho da crista da onda, mas você tinha... Era desse jeito, ela tinha altos e baixos, sabe? E a gente tinha que estar aqui, olha, você, quando a engenharia estiver em cima, você se prepara porque ela vai baixando. E eu nunca esqueci isso, sabe? Então a gente chegava aqui no alto, rapaz, você está aqui, não vai permanecer todo o tempo aqui, ela vai cair, então vamos se preparar para quando estiver aqui embaixo a gente tá com outra atividade. Por isso que eu entrei em outras atividades, porque a gente comecei a enxergar isso. Enxergar isso não. Eu não esqueci o que o professor meu dizia. Eu já imagino até a sua resposta, mas eu me sinto na obrigação de perguntar isso. Engenharia civil online, dá certo? À distância, né? À distância. É AD, né? Pai, eu sou um professor presencial da cidade, de ver a importância daqui. É a motivação de você estar olhando ali, de você estar participando, sabe? Eu não sou muito adepto da questão online, não, sabe? Pode ter algum curso ou alguma disciplina que até dê certo. Mas o curso mesmo, como é que você vai a questão dos laboratórios? Como é que você vai ver os estágios, o acompanhamento dessas coisas? Aí tem que ser presencial. Mas já tem, viu, Crispim? E muita. Não. Assim, e é lamentável que chegue nesse ponto aqui, porque assim, aí é o mercado da educação que vai proliferando e vai aparecendo essas coisas, né? Mas tem cursos que não dá para fazer. Imagina aí um curso de medicina ser online. Um curso de engenharia dos laboratórios. Como é que você faz? Como é que você entra no laboratório daquele ali? De mecânica do solo, como é que você entra no laboratório de hidráulica? Como é que você entra num negócio desse? Não tem condição. Cai muito a qualidade dos profissionais. É diferente. Crispim, a gente pede licença para a gente fazer um intervalozinho para você respirar um pouco, tomar uma aguinha sossegado, para a gente falar um pouco dos nossos parceiros aqui que nos ajudam, nos patrocinam e são essenciais, né? Porque temos custos.
Primeiramente falar do nosso parceiro, a Madeireira Piranhense, né? Do nosso amigo Ricardo e sua esposa Islânia, né? Que fica ali vizinho ao CREA, né? Na Zona Norte. Então ele tem uma grande variedade, né? De materiais de construção, né? Uma qualidade imensa. Então a gente deixa um grande abraço. Inclusive a gente sorteou um brinde deles no programa passado, né? Foi uma bancada ripada e vamos entregar amanhã, Crispim, ao vivo, né? Numa live, e vamos sortear também um outro brinde amanhã também nessa live. Gostaria de também falar do nosso patrocinador, a Texel, né? Texel, energia solar, dos nossos amigos, irmãos, maçons também, Aldeir Filho, né? E Aldeir Pai, né? E tá com essa promoção aí, quem adquirir, né, a energia solar com eles, né, também vai ganhar um ar-condicionado, né? Então é uma promoção imperdível. A gente deixa um forte abraço para eles e agradece demais essa parceria. E também agradecer também a Segura, do nosso grande amigo Renan Leitão, né? É uma empresa de saúde e segurança do trabalho, a melhor aqui da nossa região. Então, precisou preço baixo e qualidade, pode contar com eles. Inclusive, trabalha duas amigas engenheiras, né? Dawane e Cíntia, né? Muito competentes. Então, a gente deixa um forte abraço, agradece demais a parceria, né? E como também podemos ver aqui, Crispim, temos aqui uma bela variedade da Gluck, né? Do nosso amigo Jonathan Lacerda, um parceiro forte aqui, trouxe essa variedade aqui para a gente degustar, principalmente o nosso grande entrevistado, grande convidado Crispim Coelho, meu irmão. Fique à vontade aqui para degustar com a gente. Então, uma qualidade imensa, né, Fernando, aqui, de Jonathan, nosso parceiro forte, né? Sim. Fernando, e com 20%. Tem quem comprar pelo Ospod, só dizer que está nos assistindo, tem 20% de desconto. Tem um QR Code na tela, né, Fernando? Exatamente. Então aproveite, a promoção é tanto pelo QR Code que vocês estão vendo na tela, como também pessoalmente. E o cupom é exatamente Ospod. Chegou lá pessoalmente, pode dizer que está assistindo o programa, durante o programa aqui, ou no QR Code que está aparecendo na telinha. Então a gente agradece. Um forte abraço, nosso grande amigo, parceiro Jonatas. E é isso, vamos voltar, né, Fernando? Eu já estou ansioso. Você está degustando aí de boca cheia. Fica à vontade, Crispim, também. Aqui é principalmente para você, que é nosso convidado, mais do que especial. Crispim, voltando... Deixa eu fazer só um adentro, né? Aquela primeira pessoa que perguntou foi Igor Braga, né? Igor Braga, isso. É amigo de Fernando, né? Eu conheci lá em... Tá fazendo até o... A gente tá construindo o hospital, né? Certo. E ele é o projetista lá. Projetista? O escritório dele é que fez a parte dos projetos complementares, né? Sabe, né? E agradecer por ele ter participado, né? E aproveitar também, já que você vai degustar um pouquinho ao vivo aqui com a gente, também mandar um abraço em todo mundo aqui que está comentando aqui no nosso chat, né? O Vitor Lourenço, um forte abraço. Luiz Ricardo, que é um dos nossos patrocinadores da Madeireira Piranhense. Moab Souza, PS Carvalho, né? Nosso Paulo Sérgio, um parceiro forte, né? Ele tem um canal de videoaulas voltado de engenharia. Temos uma parceria integrada com o Ospod, né? Também Igor Braga, como acabou de ser falado, ele fez a pergunta. A Ranailsa Sátiro também, um forte abraço. Nosso amigo Renan, né, engenheiro também. Danilo Souza. Alex também, um forte abraço. Juscelia Figueiredo, que já foi presidente do CREA, né, também está na nossa audiência. Nosso amigo Jonatas Cavalcante, né, que trabalha no gabinete do prefeito. Stefan, também um engenheiro lá de João Pessoa. Jonails Lima, inclusive, manda um forte abraço para você, Crispim.
Igor Martins. Igor nosso colega lá Martins de Souza, engenheiro forte, amigão nosso, um forte abraço. Gente espetacular. Inclusive, Igor tinha um podcast, né? Deu uma paradinha, mas era muito bom, eu mesmo acompanhado. A ideia é justamente ser isso, uma conversa informal. Então, Um bate-papo. aqui a gente tem essa liberdade, né? No sistema de rádio, de TV, você não. E não aproveitar para deixar um abraço para nosso amigo, nosso diretor, como eu brinco, Léo Lins, né? Que faz toda a parte técnica aqui de forma espetacular. Show de bola. Tudo é uma equipe, né? A gente tem um trabalho, todo um trabalho por trás, não é fácil, mas ao mesmo tempo, como você disse, Crispim, é muito prazeroso, né? Quando a gente faz com amor, tudo flui da melhor forma. E hoje o pessoal tá interagindo bastante, né? Temos o pessoal do CREA aqui, Tá com tudo. tá com tudo. Tá perto de eleição, parece isso, mas Esse ano é eleição. mês que vem, Crispim. Isso. E deixar um forte abraço para os 3 candidatos, né? O nosso programa é isento de qualquer coisa, né? E deseja que vença o melhor. Temos o Renan, o Hugo e o Igor Braga, né? Os 3 que vençam o melhor, né? Nosso programa é isento, só desejo o bem e a evolução do CREA, que venha melhorias, né? Inclusive, pessoal, você que tá aí nos assistindo, tem umas 3 opções. Vão lá, consulta aí a melhor, né, Crispim? E veja aí quem é que tem as propostas melhores e votem. É importante votar também, né? Importante. O que o professor Crispim Não adianta isso. só reclamar, né, Fernando e Crispim? A Isso. gente tem que participar também. O que o professor Crispim estava falando, uma das formas de melhorar o CREA é votando. Então, dia 17 de novembro, consulta lá, são os 3 candidatos aqui na Paraíba, o Igor Braga, o Renan e o Hugo. Então, vê lá as propostas dele. É online, A né? melhor, Você não precisa se deslocar da sua casa, né? Isso é um Isso. avanço também. Exatamente. É um diferencial esse ano, né? Isso, Esse online, né? online. Tá aqui Iago, grande Iago, nosso colega de profissão, né? Engenheiro. É um desses, Iago é justamente um desses que tenta aqui construir de forma autônoma, construir por administração de várias formas. E é um exemplo para a engenharia de fato, como é que funciona, né? O modus operandi do engenheiro no Brasil. Conhece Iago? Conheço. É o Muito bom. David Tamires, né? Mais patamar. Mas Mais patamar, patamar, gente muito bom. boa demais, É, meu gente- amigo. é. Gente boa. Competente ele. E também Gustavo, né? Manda um forte abraço. O filho de Zé Rolim, né? É, Manda um forte abraço aqui pra você, Crispim. obrigado. Ele tá tocando lá, trabalha comigo, né? Trabalha com você, ó. Tá lá no hospital, é. Gente boa demais. Também o Igor Martins, ele tá mandando uma pergunta, né? Crispim, como você acredita ser as tendências do mercado da construção civil aqui no sertão da Paraíba? Olha, o mercado da engenharia ele está voltado para nós aqui, para essa área de construção de residências. Assim, residência de uma forma multifamiliar, ou seja, de edificações. Se bem que a gente vê algumas obras ser sinalizadas, essas obras do PAC, vai dar uma assim, eu acho que vai ter aparecer umas certas oportunidades aí para o mercado da engenharia. Tem essa obra da transposição, tem as energias solar que está aparecendo, né? A gente vê assim que mais o mercado assim que eu digo que é mais promissor é na área das edificações, sabe? Eu vejo assim, porque faz tempo que vem se mantendo os financiamentos, sabe? Então, eu vejo como um mercado que oferece mais oportunidade, mais duradoura. E aí eu vou fazer um breve histórico. Quando eu terminei naquele tempo, era muito inconstante os financiamentos. Você construía, aí acabava o financiamento. Assim, o governo destinava uma certa verba para fazer financiamento. Financiava, quando acabava, parava. E acontecia comigo. Você construía, você não tinha capital para fazer rápido, aí demorava muito,
o dinheiro acabava dos financiamentos e você ficava com a casa sem vender. Mas já está, eu acho que aqui mais de 20 anos que vem durando assim os financiamentos públicos para imóveis. Né? Então, quem entrou nessa área vem trabalhando esse tempo todinho com a segurança de que está tendo os financiamentos, que não parou. Né? Antes era incerto, você fazia e não tinha certeza. Quando acabava a verba, o governo destinava um valor para financiamento. Acabava, parava. Aí demorava quanto tempo? Às vezes 2 anos, 3 anos, 4, 5, para aparecer outra verba. Mas agora não, vem se mantendo aqui. Então, o que eu vejo assim de mais promissor na nossa área é entrar nessa área aí de edificação. O volume, o volume e a constância, né? Exatamente. Porque tem dinheiro. O governo tá mandando dinheiro para isso aí, né? Sim. Eu acho que a pergunta de Iga é, no outro sentido, é parecido com o que eu fiz anteriormente, né? Que é, inclusive, essa é uma dúvida que eu tenho a respeito da Constituição Civil, como será os rumos, né, daqui para frente, que é justamente essa incorporação de novas tecnologias, do que você falou do problema que a gente tem da mão de obra, né, de não se modernizar, da gente ter esse problema intrínseco na nossa construção, né, que é essa forma de adaptação a novos métodos de construir. Então, a gente tem até novos materiais de construção que melhoram os métodos de construir, mas a mão de obra ainda em si resiste a adaptar esses novos métodos, né? Vira e mexe, só a critério de exemplo, o pessoal vive falando dos Estados Unidos, por exemplo, construção a seco. Tem até um vídeo de Roberto Justo, não sei se o senhor já viu, mas que acho que viralizou, né, no Brasil inteiro, falando do steel frame, de formas de construir a seco. E acho que a pergunta dele foi justamente nesse sentido. Foi nisso aí? Que é uma dúvida que a gente da construção tem, né? Se vai realmente chegar essas modernizações. Olha, aqui. É aquele negócio. Quem vai começar a fazer? Sabe? A gente não vai inventar a roda. Sabe? Aí você diz assim, você começa a olhar aqui na cidade do interior, quem que vai fazer isso primeiro? Vai dar certo? O cara vai investir para fazer e dar certo? Você diz, João Pessoa estão fazendo? Sabe? Aí, São Paulo estão fazendo muito? Sabe? Então, isso eu acho uma coisa assim, um processo muito lento. Sabe? Quantos edifícios em João Pessoa se faz dessa forma, um edifício residencial para vender? Aí você não vê. Assim, se João Pessoa não está sendo feito, que é assim, a nossa referência aqui, João Pessoa não está sendo feito, Fortaleza você não vê em escala comercial fazer isso. Aí assim, quantos fizeram? Aí é uma coisa que eu não vejo a curto prazo, sabe, se fazer. Eu acho que eu sou adepto dessas inovações, sabe? Mas eu não tenho coragem de fazer uma inovação nesse porte. A não ser que fosse assim, eu fizesse se fosse para alugar, as pessoas ir vendo. Mas você fazer um negócio desse, num custo elevado, sabe? E você correr o risco alto de não ter aceitação. Né? Porque tem que ver a questão da cultura, né? Da mentalidade das pessoas. A pessoa... Eu fiz o primeiro que eu fiz, a parte interna toda com bloco de gesso. Sabe? As pessoas... Mas não foi para vender. Que não tinha aqui, né, Crispim? Não tinha. Eu fui para Aripina, fui umas 4 vezes, ver lá, fui na Super Gesso, ver como era que o pessoal lá fabricava, sabe? Trouxe as placas de lá, e hoje a gente vê muita placa assim, mas para fazer divisória. Agora, para fazer uma edificação todinha interno. Banheiro, as pessoas dizem, e banheiro, como é que faz, sabe? Lá em Araripina, os caras fazem até galpão. Sabe? Com um bloco de gesso. Sabe? Um bloco assim, fazendo. Os blocos fazia galpão assim, sem investimento. Porque lá tem muito. Mas, para você fazer para vender, vai ter aceitação. Sabe? Tem um risco muito grande, né? De não ser aceito.
Eu acho que tem. E o problema também é o custo, né? Porque investimento em imóvel é muito alto, então você vai desprender-se do investimento alto. Apesar que hoje em dia, como você falou, os bancos estão mais simples porque já tem como você vender antes de construir, né? Vender na planta. Então isso facilitou muito as incorporações, né? Imobiliárias. Você faz, se der pronto, agora quem vai comprar, sabe? Quando tiver a oportunidade de escolher entre um feito com alvenaria convencional e um feito com drywall, o cara vai escolher qual? Ela diz, não, vou fazer isso aqui, e a durabilidade disso? O questionamento de quem vai comprar, que é leigo. A gente pode... Eu acho que resolve, que tem muita durabilidade. Mas quem é leigo vai pensar como a gente, você sabe, você conhece, Inclusive, a no gente sertão, conhece da área. Tem muita gente sistemático, né? Tem Muito assim. Mas assim, uma coisa é você comprar um bem durável. Você não está comprando uma camisa que você sabe que vai durar pouco tempo. Mas você vai comprar um imóvel que você vai ter a vida toda com ele. Você vai dizer, rapaz, eu vou comprar um aqui. Eu sei lá se esse negócio daqui a 10 anos tá prestando. Né? muitas vezes Quem como vai você comprar vê- pensa assim que é leigo. A gente pode dizer assim, rapaz, o negócio desse é durável. Mas para quem não conhece, né? Quem não é da área, vai comprar uma coisa que não tem certeza. E às vezes para a vida toda, Não né? tem É a única informação. oportunidade Exatamente. da vida. É verdade. Você Não é uma desprende um patrimônio para sua vida inteira, né? Aí eu digo assim, aí. Por isso que na pergunta assim, eu não acho. Porque a gente não sabe. Assim, eu não estava achando que era essa pergunta aqui, o que Sim. era. Como era que seria assim, o desenvolvimento da engenharia mais para frente. Sabe? Não entendi dessa forma. O pessoal costuma me perguntar bastante, porque, por exemplo, o Brasil constrói tão diferente dos Estados Unidos, etc. É a cultura construtiva, né, Crispim? É. E Lá você- já tem aqui. Isso. Quando a gente, assim, lá foi para essa assim, essa industrialização assim da mecanização do Mas- processo, você industrializa a construção, por conta eu acho que do custo da mão de obra. Sim. Quando a gente chegar nesse ponto aqui, sabe? A gente vai começar a encontrar alternativas pra Verdade. você fazer. Porque lá tudo é drywall, a maioria. Mas Você chega lá, Tem um dado importante sobre isso que eu tava dando uma olhada. É que lá, basicamente, algumas construtoras, algumas dezenas de construtoras constroem no país inteiro, né? Então, não tem basicamente o que a gente tem aqui, que é essa construção mais artesanal, né? Isso facilita o processo, porque uma grande construtora compra material barato e aí facilita esse processo de industrialização. Crispim, nosso colega Paulo Sérgio, nosso parceiro, tem mais uma pergunta para você. O que você já fez na vida prática de obras e não faz mais? É uma primeira pergunta. E outra pergunta, qual o caminho para reduzir o desperdício e otimizar o canteiro de obras? olha, o que eu fiz que não faço mais, sabe? Assim, eu não. Uma coisa que eu fiz que não faço mais foi um motel que eu fiz. E não vou fazer mais outro, sabe? Motel. Eu fiz um hotel e pretendo fazer outro. Agora, Aprendeu com a experiência, né? eu fiz um. Eu ia fazer, eu construí um motel para alugar aqui, mas terminei, nem arrendei e a gente nem pensa em fazer outro. Eu não, sabe? Eu não sei se. Não deu certo. Mas eu acho que foi na prática construtiva. Não, eu digo assim, vai do restante aqui eu faço o que eu faço É. antes, eu faço, assim, é claro que a gente vai melhorando, Aprimorando, sabe? né? Aprimorando, que vai, sabe? E fazer isso aqui, mas é a mesma, não tem muita diferença assim do método construtivo Sim. que eu fazia antes e aqui. Já fiz construção com drywall, até o que tem lá em Passo, tudo é no drywall, sabe? Aqui, mas é uma coisa comercial, sabe? Não é residencial. Então, o método construtivo não tem mudado muito, sabe? A gente, assim, é claro que a gente mecanizou mais, sabe? Antes a gente não tinha, por exemplo, uma concreteira. Hoje aqui a gente não concreta mais Inclusive, fazendo na obra. é um de nossos patrocinadores, viu? É, Polymix. pronto. Nosso amigo Pedro, um Sou- forte abraço. Sou cliente da Polymix desde quando eles chegaram aqui, né? Crispim, Então, uma você... coisa que melhorou muito, por exemplo, essas coisas vai melhorando, né? Você começa... É evolução, né? É evolução natural, né? Natural. Você foi o primeiro da cidade, talvez do sertão, né? Depois de Campina, de Patos pra frente, que trabalhou com concreto protendido, né?
com concreto protendido e também com radier, que é um tipo de fundação que eu particularmente só vi duas aqui. Uma é sua, outra é minha, que eu fui o responsável por uma obra de radier, mas a sua foi protendido e a minha não. Você sempre teve essa busca, né, de materiais, está ligado a essas perguntas? A do protendido, assim, você perguntou, você fez e não faz mais? Não, eu fiz essa obra com radier protendido é porque eu tinha curiosidade de trabalhar, porque a gente aqui não tem muitas oportunidades. Eu tinha ido a uma feira e tinha conhecido o pessoal da Impacta, aí eu disse, rapaz, eu vou fazer uma obra lá com radier protendido. Sabe? Gostou da solução? Não, é bom, assim, claro. Tem que ver a viabilidade. O problema é o seguinte, né? é que a gente não tem uma empresa que tenha muita disponibilidade de vir para cá. A Impacto fica lá em Recife, aí atende uma pessoa, Natal. Mas já temos alguns em João Pessoa, já. Na época tinha Impacto, sabe? Não sei agora se apareceu mais. Aí, para vir para cá, eu tenho que marcar, porque ele atendia João Pessoa, Maceió, Recife, É uma Natal. grande demanda, né? Aí eu fiz só uma obra com radier protendido. Eram 2 blocos, aí a gente fez aqui, sabe? Nem tinha muita necessidade de ser protendido, mas eu queria fazer protendido. Mas a relação custo-benefício foi boa, positiva? Não foi. Aí, os prédios que eu fiz, eu não fiz com radier protendido, porque são várias lajes, eu tinha que assim, ajustar o meu cronograma com a disponibilidade dele de vir concretar. E eu fiquei com medo, assim, de não bater. Eles me atrasarem por conta disso, assim. A obra aí eu terminei não optando por fazer protendido. O pessoal diz muito que industrializar, né, é justamente um dos termos, mas é ter esses processos também. Como você bem falou, talvez fosse até uma opção melhor, né? Mas se eu tivesse... Se tivesse aqui, né? Exatamente. Se tivesse aqui, eu só fazia laje com concreto protendido. Só fazia isso aqui. Até atinge laje vãos plano maiores, protendido. né? Vãos E maiores. você trabalhar com laje plano protendido, assim, eu ia trabalhar só usando... Mas a gente aqui não tem essa disponibilidade, não dá pra... Eu acho que... A gente tem vontade, mas não vai fazer porque aqui a gente não tem. Eu acho que você também foi quem primeiro trouxe essa laje de cubetas, né, pra cá. Ou não? Foi, né? Foi. Porque a gente começa a fazer aqui, eu digo, isso aí era uma coisa que eu comprei as cubetas, vim pra cá e fazia aqui, né? Eu não dependia da... Sim. E assim, em vez de você usar o método convencional aí, que era aquelas lajes que a gente faz aqui, né? Eu digo, eu vou trazer uma que eu possa reutilizar, né, as cubetas. Né? Alvenaria estrutural você também Fiz. utilizou aqui Foi. também, né? Foi. Eu fiz alguns blocos aqui, desses blocos pequenos aqui, eu fiz com alvenaria estrutural. Pra gente... Gostou, Crispim? Gostei. E tô fazendo agora outros também com alvenaria estrutural. Né? Já fico com bloco de cimento, já fico com bloco de cerâmico, trazendo de açu. Né? Tem alguns construtores agora que estão fazendo até casas, né? Aqui na cidade. Alvenaria estrutural, né? Tá popularizando mais. Porque antes... A questão é assim, quer dizer, não tinha a oferta desses materiais aqui. Aí a gente tem aqui um menino que produz blocos aqui. Né? A pandemia, isso, sabia? Causa principalmente da pandemia. Você começa... O pessoal não estava conseguindo comprar, né? E começa a fazer blocos diferenciados. Né? Que você não tinha, você só tinha um tijolo convencional. Aí como é que você ia fazer com a alvenaria estrutural se você não tinha aqui? Tem que trazer de fora. Aí agora você começa a ter na cidade a oferta desses materiais e termina fazendo aqui, né? Sim. Inclusive lá no IF, antes de se aposentar, a gente tem até uma pesquisa sobre isso, que avançou muito a alvenaria estrutural devido à pandemia, justamente por conta disso, né? Que 2 fatores, o pessoal primeiro não tinha como comprar, que ficou escasso, né, na pandemia, e os financiamentos da Caixa exigiam os pilares mais largos, aí o pessoal costuma utilizar de forma o tijolo, né? Apesar de ser errado, mas costuma-se utilizar isso. E com aquela mudança da norma de aumentar a seção do pilar e você ficava ruim você fazer com um bloco de vedação. Bem técnico, né? Esses termos o pessoal só vai entender aqui quem for da área. Crispim, temos mais uma pergunta de um amigo que está na nossa audiência, o arquiteto Ismael Oliveira. Ele pergunta:
Qual a sua opinião, Crispim, sobre o mercado entre arquitetos e engenheiros e a grande concorrência de ambos no mercado? Olha, é o sombreamento das profissões, né? Acho que tem alguma coisa a ver assim com o sombreamento, assim, o que um faz que entra na área do outro, né? Essa concorrência que tem, ou então essa disputa que tem, eu acho que nem deve ter. Cada um tem seu mercado e tem sua área de atuação, né? E algumas coisas que um entra na área do outro, sabe? Mas cada um atuando na sua área, não ia ter problema, né? Eles se complementam, né? Seria, Mas na quando um verdade. quer fazer a atividade do outro, sabe? Vai dar choque, né? É dar choque, sabe? Mas podia ser pode ser uma coisa saudável e parceiros, né? Iago e Tamires, né? Os dois, um engenheiro e outro arquiteto. Isso, exatamente. Se complementa, né? Se complementam, né? Perfeito. Ismael, eu gosto dele. Eu fui meu aluno também, Ismael. Né? E dá para se trabalhar assim em parceria, cada um sabendo qual é a função e quando chegar da coisa que for da área do outro, passa pro outro e vai trabalhando assim em conjunto, né? Perfeito. Dá para trabalhar em harmonia. E geralmente quando se trabalha em harmonia, a gente vê muitos casos que é sucesso total, né? Quem ganha, os profissionais ganham, mas quem ganha mais é o cliente. Cliente, Não é? uma edificação com mais qualidade, né? Exatamente. Crispim, tem mais uma pergunta aqui de uma amiga, a Evelyn Souza. Ela pergunta, gostaria de perguntar a Crispim quais estão sendo os desafios em construir o hospital, já que é fora do mercado residencial de costume. Olha, o desafio vai vir mais para frente, quando entrar a parte específica do hospital, né? Porque tem umas coisas assim, a parte de oxigênio, sabe? Aquela parte lógica, a parte de... para atender a questão da vigilância sanitária, né? Na hora dos acabamentos. Porque agora só está na parte da estrutura. É uma coisa Parte assim... mais grosseira, né? Nessa parte da estrutura não tem muita diferença de uma coisa para outra, sabe? Vai ser mais na frente, né? Etapa O que final. tá assim... o que diferencia assim é um pé direito mais alto, essas coisas tudinho aqui. Agora, quando chegar mais para frente e entrar nessa parte de você atender, sabe? A questão das refrigerações, sabe? Dos atendimentos para os apartamentos, É mais pro centro específica, cirúrgico, né? porque Mais lá vai ser um específica. hospital grande e esse hospital aqui não é um hospital pequeno. É um hospital, para ter uma ideia assim de comparação, maior que o Hospital Santa Terezinha em Souza. Então não Importante. já está começando aqui num padrão alto, num padrão grande. Qual a Coisa localização? moderna. Qual a localização? Fica ali na saída para Souza, no Brisa Leste. Tem previsão, Crispim, de 3 anos, finalizar? 4 anos, De obra? Maria. Vai ser um grande benefício para nossa região. Não. Eu acho que Cajazeira vai mudar, sabe, com essa obra. Assim. Vai ter outra, vai ter, eu não digo o mesmo impacto, mas vai ter uma coisa próxima, assim, do que representou a educação para Cajazeiras. Porque a Cajazeira não tem um grande hospital desse particular, sabe? E um hospital desse, veja que teve uma revolução quando foi criado o curso de medicina em Cajazeiras. Verdade. Ligado à educação, você teve aqui dali. Aí você teve o hospital universitário. Quantos funcionários aqui, como melhorou a saúde disso aqui? Porque a gente tem que ver que não é só o hospital, são os profissionais que vêm trabalhar, que eles não vão ficar só no atendimento lá dentro do hospital. Eles começam a se enraizar também na cidade e começam a melhorar Consumir também, né? o nível do atendimento na cidade, né? É como quando foi criado o curso de medicina para cá, e os professores vieram para ensinar, veio muito professor de fora. O cara vinha para cá e o cara ficava ocioso o tempo dele aqui, porque ele não ficava na faculdade, terminava a aula e ele ia fazer o quê? Começaram a atender nas clínicas. Né? Aí melhorou muito a saúde, quer dizer, deu uma melhorada muito grande na parte de saúde depois da criação dos cursos de medicina. Porque teve esse incremento aqui das pessoas que vieram, não os que vieram estudar, mas os que vieram também ensinar, começaram a criar raízes na cidade. Quem estuda aí se forma, já arruma um emprego, já fica por aqui, arruma um casamento, né? E as pessoas assim que vieram para ensinar, são médicos e assim, que já vêm com formação, qualificados e começam a atender na cidade. Melhora o nível daqui. Aí começa a ser referência.
né? E isso é bom assim para a cidade. E esse hospital que a gente está construindo, assim, a menina perguntou aquela questão do desafio, vai ser, eu não estou sentindo ainda o peso de uma construção diferente, mas eu vou sentir mais na frente, quando a gente começar a questão dos materiais, começar a fazer centro cirúrgico, você vai fazer assim, preparação da sala de raio-x, de tomografia, tá? Essas coisas para fazer a parte de oxigenação lá dentro, que tem que ter, né? Tudo específico, né? Tudo específico, assim, voltado para o hospital, assim, para a gente procurar, né, os fornecedores, onde é que tem, como é que dá, para deixar tudo assim, trazer profissionais que a gente não tem aqui, para você começar a trazer profissionais de fora para vir instalar essas coisas, sabe? Aí eu vou sentir assim um peso maior, sabe? Assim, a diferença, né? Crispim, me conta um pouco como é que foi a questão da transição do CREA para uma sede própria. Você teve participação nisso? Como é que foi? Você lembra dos detalhes? O CREA funcionava ali na rua Juventus Carneiro, em frente à Caixa Econômica. Inclusive era no prédio do meu avô que funcionava. Era. Né? Pronto. Cornélio, Cornélio, José Cornélio de Abreu. Exatamente, era no prédio do seu Cornélio. Do teu avô. Funcionava ali. E a gente, nessa época, foi quando eu entrei na inspetoria. Já tinha inspetoria aqui, mas eu não era nem formado quando veio para cá. Depois que eu me formei, com certo tempo eu fui ser inspetor. Sabe? E entrou um presidente, que era Veloso na época, e ele falava que às vezes precisaria ter uma... Assim, começou a pensar em inspetorias próprias, sabe? Mas ele saiu e quem terminou inaugurando foi Duré, Manuel Duré, que foi outro presidente depois que sucedeu Veloso. E a gente conseguiu o terreno para fazer a construção. Ele disse que a gente conseguisse o terreno e o CREA construir. Aí a gente conseguiu, né, o terreno ali onde funciona hoje, né? Depois do Caíque ali. Conseguiu o terreno e o CREA construiu e a gente se mudou para lá, né? E assim, nessa época deu uma melhorada muito grande assim no aspecto, porque o CREA parecia uma bodegazinha pequenininha assim, funcionava ali dentro, com um balcão ali na frente. E para lá foi uma outra casa. Aí lá passou a ser a casa do engenheiro, né? A gente se sentiu até mais importante porque a gente viu uma sede ampla assim, onde a gente tinha o auditório, a gente tinha uma sala lá mais dentro, que era tinha a sala do atendimento na frente e atrás tinha uma sala reservada que era para os engenheiros. Então acabou o balcão, sabe? E o engenheiro começou a se sentir como se estivesse na própria casa. E a gente tinha mais auditório. Tinha uma sala reservada, por exemplo, se você quisesse tratar com um cliente, podia ir lá, não era um coworking não, mas você podia ir para lá, levar um cliente lá, conversar, você tinha um local para conversar reservadamente. Uma certa economia para um local para atender um cliente, né? Se fosse lá, o engenheiro lá se sentia em casa e assim, não, aqui é meu ambiente, diferente de lá que você achava que ia ser atendido, que você era um cliente do CREA, e lá você passou a ser o dono, sabe? Então, lá já, assim, deu uma ideia diferente do que era o CREA para os engenheiros. Interessante. Qual a evolução que você percebe de quando você iniciou como engenheiro aqui em Cajazeiras, há alguns anos atrás, né? E hoje, a perspectiva, como é que você vê na sua visão Cajazeiras na parte de construção antes e agora? Olha, eu vejo assim as pessoas mais participativas, assim, naquele tempo as pessoas eram mais, cada um assim mais distante, a gente não tinha assim muita integração assim entre as pessoas. E aí onde eu vejo a importância disso que vocês estão fazendo aqui, desse podcast de vocês aqui, sabe? Como isso aqui é importante para a área, assim, sabe? Coisa que isso aqui, mas você é um batalhador, assim, você, Fernando, tem um programa no Diário do Sertão, você tá sempre ligando aí nas redes sociais, você criou aquele grupo no WhatsApp, sabe? Que eu acho assim, de uma iniciativa formidável isso aí. Obrigado. O Fernando tá falando aqui. Então, você começa a divulgar mais, sabe? A profissão. E integrar, mostrar, né, a importância da profissão, sabe? Isso aí, assim. Então, eu vejo hoje mais gente comprometida com a engenharia. E isso aí
Que antes a gente não tinha isso aqui. A gente era assim uma voz perdida, assim, a gente juntava 2, 3 aqui, começava aqui, mas não tinha os canais de comunicação que tem hoje. Isso que vocês estão fazendo aqui é de uma importância fundamental, um negócio desse, sabe? Tá motivando isso aqui. E a audiência tá grande, viu? É. Aqui você Graças ficou a Deus. famoso hoje. E Não, só elogio pra você, viu, o Crispim? famoso é o programa, pô. É o Sou eu. entrevistado. O programa é o... Vocês aqui têm audiência. Né? Para mostrar a importância que é isso aqui. Então hoje eu vejo assim, é como se a turma tivesse muito mais comprometida assim e mais antenada com a área, sabe? Show. Excelente. Crispim, qual foi a obra mais difícil que você fez? Ou o trabalho mais difícil? Conta aí algumas curiosidades pra gente da profissão. Foi a do Paraíba Calçada ali. Foi onde eu tive assim, mais dor de cabeça. Assim, aqui na edificação, sabe? Porque foi uma obra assim, numa fundação muito ruim, na época, um período ruim que era de inverno. Ali é uma baixa, ali perto do... Onde é o Paraíba Calçada ali? Mas a drenagem funciona bom ali, não é não? Como é? A drenagem. Aqui pertinho, né? Realmente aqui pertinho. Ali assim eu tive muita dor de cabeça, porque ali a fundação foi complicada no período de inverno, sabe? Aí assim eu tive muita preocupação ali. Então pra mim foi uma obra difícil ali, de fazer a fundação. Depois que saiu, foi pra cima não. E o período, que também era um período curto para entrega, sabe? Era um período de 8 meses. A gente começou em março e para entregar no começo de dezembro. Então só tinha março, abril, maio, junho, só tinha 8 meses até. Final de novembro tem que estar pronto. Primeiro de dezembro tem que ser inaugurado. Sabe? A cobrança era grande, sabe? Eu tinha assumido a responsabilidade como administrador, assim como, sabe? E eu fazia com a reunião com isso, aí eu dizia o pessoal lá nas reuniões que eu fazia com a peãozada, eu digo, olha, aqui só quem não sai é o dono, porque do engenheiro para baixo, todo mundo aqui pode ser demitido. E assim, e era uma pressão danada, porque eu ficava recebendo pressão para fazer e eu pressionava o povo. E a fundação complicada, porque era de muita chuva, ali é baixo, lençol freático lá em cima, sabe? Você escavar ali o material ali, tipo um aluvião ali embaixo, que era complicado, sabe? Aí assim, para fazer a fundação, sabe? Ali foi complicado, assim, me deu muita dor de cabeça. Sabe? Foi um desafio, né? Assim, por conta assim, dessas pressões que tava, sabe? Aí a obra termina ficando mais complicada, sabe? Sim. Mas Achei aqui que ia ser a barragem. Hein? Achei que ia ser as barragens lá que você fez. Não, Barragem achava... geralmente costuma dar muito trabalho, né? As barragens de terra assim não são complicadas, assim, era uma coisa que eu gostava. Você trabalhar com máquina pesada é uma coisa gostosa de você ver, sabe? Você vê aquelas máquinas trabalhando, você pega um D8 daquele, você pega aquelas motos, antes tinha uns motoscrape, hoje você não vê mais motoscrape, né? Hoje tem essas PC grandes que faz muito serviço aí, aqui tem um motoscrape, você pegava, mas você não sabe nem o que é um motoscrape, né? Sei não. Era uma máquina grandona assim, que ela escavava, transportava e já descarregava lá na frente. Faz tudo, né? Então, aí assim, é bonito você ver essas coisas, sabe? É uma hora gostosa de você ver assim. E era muito prazerosa também, assim. Tava começando a vida de engenheiro e tendo essas oportunidades de trabalhar com máquina pesada, eu achava bom. Mas assim, você vê poucas obras, sabe? E termina, se você for, a gente chamava os barrageiros, que era a gente que trabalhava em barragem, tem poucas oportunidades. Principalmente no interior, né? É bem resumido mesmo. Crispim, a gente pede licença mais uma vez para você tomar mais uma aguinha e degustar mais um pouquinho aqui dos nossos deliciosos petiscos aqui da Gluck, né? Que tá em promoção de 20% para quem estiver assistindo. Imperdível, né? Aí Fernando vai dar mais uma palavrinha aqui, um alô para nossos patrocinadores. Sim, exatamente. Só quem tá comendo sou eu? Eu tô, viu? Eu vou comer também agora, enquanto o Fernando fala. A gente tem a felicidade, né? O pessoal de Caiadeira abraçou o nosso projeto, né? Nossa primeira temporada. Você é o segundo convidado, né? Aí a gente está aqui justamente por conta dessa parceria que tivemos com o pessoal da cidade, né? Com a Gluck, própria Gluck, né? A Polymix, que tem um investimento incrível. Você foi um dos precursores, você viu quando começou, né? Quando a Polymix chegou aqui, que em Caiadeira tinha uma dificuldade gigantesca em ter acesso a concreto usinado. Não tinha, né? É a primeira e fornece aqui para a região. Então, é uma bela parceria que a gente tem.
A Cajá Sorvete, do nosso amigo Tiago, né? Que vende sorvete e gelo. Distribui aqui para a região toda, no centro, todo mundo já um picolézinho nesse calor infernal. Um abraço para Tiago e Natália, né? Sua esposa. Exatamente. Muito boa demais. Tá prosperando, porque um calor desse, meu amigo. É o momento, o investimento é picolé. E a Cajamar, acho que Crispim já conhece, né? Já deve ter contratado esse serviço de mármore da Cajamar, fica no Distrito Industrial e é uma das melhores marmorarias da região. Trabalha inclusive com templos, né? Igreja evangélica católica. Então a expertise de mármore é lá. Tá bom? Qualidade, a melhor da região, né? Tá bom a comida? Excelente aqui. 20%, viu, pessoal, de desconto. Quem estiver assistindo o programa. Online e presencialmente, né, Fernando? Isso. Então, acabar aqui, abraço. Crispim, você passa lá na Gluck e leva pra família. Tá com 20%, viu? Pra você ainda vale. É empreendedor. Grande empreendedor. Isso, né? Aqui tá lá em Patos, né? Isso, Patos também? exatamente. Tá no Patos shopping. também, no shopping. É. Ele é empreendedor. Sim, sim. Cajazeira tem muito, né? Muito empreendedor. Uma turma nova. Boa. O polo daqui é comércio. Inclusive, eu queria até fazer essa pergunta para você, né? Na semana passada a gente conversou aqui com o Thales, do Sebrae, acho que você conhece, né? Tá lançando a feira Cajazeira Expo Negócio. E a gente falou um pouco sobre essa dinâmica, né? De Cajazeira ser mais comercial, Souza mais industrial, etc. E por que aqui tem tão pouca indústria, né? Verdade. Eu acho que Cajazeira tem que pensar muito agora na industrialização. Partir para isso, né? Procurar despertar ou criar essa tendência vocacional. Assim, Souza que tem, né? Mas essa veia, né? Mas eu acho que Cajazeiras poderia despertar, né? Importante. Assim, Até para que gerar mais houvesse emprego, um trabalho, né, procurando despertar essa tendência para a industrialização. Que precisa. Sim. A gente tem a indústria da educação, né? Indústria da educação, isso. Que é a mais importante. Mas Muito forte. agora eu acho que tem que trabalhar nesse outro viés agora da industrialização. Importante. Crispim, a gente tem mais uma pergunta aqui do Jonailson Lima, né? Qual tipo de obra você gostaria de fazer se tivesse oportunidade? Olha, eu queria voltar porque eu comecei. Se eu tivesse a oportunidade de fazer barragem com obras, com barragens grandes, eu tinha vontade. Assim, eu mergulharia de novo nisso aí, sabe? Porque é uma obra prazerosa, sabe? Então, se eu tivesse a oportunidade de trabalhar com barragens, eu voltaria para barragens, sabe? Mas, assim, são obras que a gente não vê. Escassas, né? São obras escassas que a gente não vê mais. Não vê muito, né? Aí, eu acho que vai ter que me contentar e ficar aqui nas edificações mesmo, porque eu também gosto, né? Mas, se eu tivesse a oportunidade, eu voltaria para barragem. E topografia, Crispim? Porque a gente falou muito hoje, mas esquecemos esse detalhezinho que você trabalha já há algumas décadas, né, com topografia. E tem muita gente que está nos assistindo que acho que não sabem nem muito bem como é que funciona a topografia, né? Você deve gostar, com certeza entende, mas você deve gostar também dessa área, né? Eu não sei se você está lembrado quando eu falei que tem um professor meu que tinha dito que a engenharia é com a curva senoidal, né? O gráfico da curva senoidal, né? Assim, né? Sim. Altos e baixos, sabe? Quando eu me formei, a curva estava embaixo. Tava embaixo. O gráfico tava embaixo. Você não tem muitas oportunidades, assim, é coisa difícil. E eu comecei a trabalhar como topógrafo, fazendo topografia. Eu fui monitor lá na faculdade de topografia. E quando eu terminei, sabe, não tinha muitas oportunidades na área de engenharia, assim, para você trabalhar. Aí eu comecei a fazer topografia. Arranjei um instrumento emprestado no projeto sertanejo. Aqui tinha um projeto sertanejo, ali onde era a Secretaria de Agricultura, por trás da Fiat. Teodolito E o nível. Quando eu precisava, eu pedi emprestado lá. Tinha um pessoal amigo lá. Eles me emprestavam um instrumento. Sabe? Eu e Beto, meu irmão. Tinha terminado a agronomia, eu tinha terminado a engenharia civil. E a gente fazia. Depois eu fui trabalhar no batalhão. E nas minhas folgas, eu já estava conhecido como fazia trabalho topográfico.
Aí eu vinha e fazia os levantamentos topográficos, media propriedade. E também começou a aparecer, depois da Constituição de 88, começou a aparecer o FNE, os projetos de irrigação, de barragens, essas coisas. Aí eu fiz muito projeto de barragens pequenas, sabe? Aí eu fazia o levantamento topográfico e fazia o projeto, sabe? E mesmo trabalhando depois no batalhão, aqui, só parei isso aí quando passei no concurso da escola, que eu terminei em 83, né? Me formei, a formação, a colação foi em 84. Então, quando eu entrei na escola 12 anos depois, sabe? Quando começou a sair os alunos da escola, que começaram a fazer trabalho topográfico, eu comecei a sair da área. Eu já era professor da escola, ainda fiz alguns levantamentos, levando alguns alunos para me acompanhar e ver como é. Depois que eles começaram a trabalhar, eu comecei a indicá-los, sabe? Porque eu digo, não, agora eu já sou professor da escola, já comecei já estava construindo, sabe? Agora eu tenho que dar vez aos alunos, que eram meus alunos, sabe? Que antes tinha um curso de agrimensura, né? Era agrimensura. Eu era professor de topografia. Aí quando eu comecei, os alunos começaram a se formar e começaram alguns a fazer trabalho topográfico. Aí eu comecei a sair da área e indicar os alunos, sabe? Mas eu gostava demais, assim. Era um trabalho que eu fazia com prazer, porque eu gostava também. E quando achava melhor ainda, quando eu ia fazer o projeto da barragem. Porque eu fazia os levantamentos e fazia no escritório os projetos de barragem, sabe? Que eram os projetos para serem financiados. Aí eu fazia aqui na região toda. Interessante. Mas gostava, era. Aí Quantos anos ensinando topografia? 27. Só. Um pouquinho de experiência. Foi. Né? Quando eu entrei para passei no concurso para professor de topografia e ensinei até o último ano. Muito bom. Acrescentei outras disciplinas, né? Já ensinei saneamento lá, ensinei a parte de orçamento e planejamento. E topografia fui do primeiro ano até o último. Crispim, dizer aqui que tem um pessoal aqui participando e lhe elogiando muito. Diego Abreu, né? Tá lhe elogiando aqui bastante. A participação. Cosmo Nunes, tem também Rolim Dias, contando essas histórias da questão. Eu acho que Rolim Dias da é Zé Rolim. inspetoria. Rolim Dias, pronto. Comentando aqui a respeito dessa questão da inspetoria, da aquisição, né? Essa evolução também aqui participando. Francinaldo Bezerra, advogado também, agora é construtor, né? Tem uma construtora também. Evelyn Souza, Wagner Saraiva, né? Tem todo mundo enchendo sua bola aqui. Com razão, né? Nossa estrela são aqui da suspeitos noite. aí, a maioria são suspeitos aí, porque são meus amigos, né? Falar mal. E se Wagner falar mal, joga beat tênis, aí ele... Aqui não pode falar. Não pode, né? Zé Rolim, a gente tá na construção do CREA, Zé Rolim já era funcionário, e na construção do CREA, era o Zé Rolim que a gente acompanhava lá. Sim, Também acho que vocês dois são os mais antigos de Cajazeiras, né? Ou não? Não. Tinha De Cajazeiras. Orley é mais antigo que a gente, Antônio Rangel, Rangel já tá fora, né? Tem uma pessoa. Mas eu acho que tem Milton Limeira, da minha época. A vanguarda, né? Era. O pessoal do DR também, Tigão, né? Mas assim, não atuava. Quem atuava Sim. aqui mesmo é Milton Limeira. Tinha Mórcio Viana, que faleceu um tempo atrás. Walter Muniz, que era mais antigo. Mas Walter Muniz era arquiteto. Porque né? naquela época era O mesmo, né? fazia parte do CREA, né? Sim. Há um pouco tempo atrás, aqui na época de, acho que 2008, não, foi 2010 que foi criada a CAL, né? Sim. Mas antes era tudo CREA, era arquitetos e engenheiros. Né? Tudo era geral. Aí esse pessoal era. Crispim, você falou que entrou em outras áreas, até porque a engenharia tem seus altos e baixos, né? Mas como é que você vê essa sua experiência, né, com hotéis, né, rede de hotéis, beach tênis, né, outros empreendimentos? Você poderia falar um pouco para a gente a respeito disso? É porque a gente vai, na área, eu comecei a ver outras oportunidades que pudessem, assim, Agregar de alguma forma? agregar e, assim, que tivesse uma certa afinidade com A engenharia. a minha engenharia, sabe? Eu conheço outros colegas que são engenheiros que têm hotéis. Então eu vi assim, era uma atividade que dava para conciliar com a minha atividade de engenheiro, assim, sem me atrapalhar, sabe?
Perfeito. E aí a gente foi fazendo. E a outra do beach tennis, assim, a gente criou aquele espaço lá. Um esportista você. Né? Pra tá participando, né? E oferecer pra cidade, né? Que a cidade precisa disso aqui. E até convido vocês também, convido assim a audiência aqui pra ir. Perfeito. Inclusive, Wagner Renan. é craque lá, é campeão direto lá. Renan, Emanuel, Renan. vários amigos É. participam e disse, não, vamos lá, Rafael, e eu vou. É. Combinar que eu tô viajando muito, mas eu vou parar. Renan é Vou do puxar tênis. Fernando, Léo também pra gente ir brincar lá um pouquinho com você. Vou só no dia que o Crispim estiver lá. Com todo dia. certeza. Mas Eu vou todo Todo dia dia? lá. Só não Pronto. fui hoje porque eu vim Eu pra cá, também, mas vou quando você estiver. todo dia eu tô lá. Pronto, vamos combinar. Amanhã eu tô lá. Crispim, a gente já está indo para os trâmites finais, né? E a gente gostaria, se possível, que você passasse uma mensagem aí para engenheiros, principalmente, né? Para a nossa audiência, principalmente alguma dica, alguma sacada interessante, para quem está começando conseguir, de certa forma, trilhar um caminho de sucesso, né? Como você. Olha, esse sucesso assim, você está dizendo assim, e a gente chega num determinado ponto, sabe? E a gente também eu não posso assim também ser ingrato de dizer que a gente não teve assim, dessa caminhada toda, depois de 40 anos você chega aqui, não, a gente vê que foi vencer, faz parte, né? Ninguém nasceu para ser infeliz, todo mundo nasceu, todo mundo nasceu para ser, para prosperar, né? Isso, perfeito. E quem trabalha, eu gosto muito daqueles ditados populares e assim, Deus ajuda quem trabalha, né? Perfeito. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, não é? Assim, se a pessoa tem disposição para trabalhar, não é? Tem coragem, você é ousado, você não tem medo de fazer empreendimento, sabe? Não tem medo de se associar, sabe? Porque às vezes as pessoas são muito individualistas, às vezes tem medo de se associar, mas se você tem essas coisas aqui, você faz as parcerias, sabe? E se você faz tudo isso, o resultado Nessas com certeza parcerias que você busca, tem um certo critério, com certeza, né? Claro, aí você vai vendo aqui, mas nessa que a gente vai fazer agora, a gente juntou um grupo de pessoas e vamos fazer esse empreendimento, sabe? E a gente vai fazendo assim. Quando eu comecei a fazer os prédios, eu não tinha condição de fazer só. Eu juntei algumas pessoas, vamos fazer isso aqui, vamos, sabe? O sucesso está aí em você fazer. Pô. Esse primeiro prédio que eu fiz foi assim. Eu tive a ideia, falei com o Ricardo, meu irmão. Ricardo, fala com o Sabino Filho, que é outro médico que está aí. Fala com o Daniel Strop também. Juntou todo mundo aqui, vamos fazer, sabe? Se eu não tenho, eu junto com quem tem, sabe? Então, o conselho que eu dou assim para quem está começando, às vezes a gente tem, eu não tenho capital, mas procura um amigo, procura 2, procura 3, rapaz, vamos fazer isso aqui. Você entra com trabalho, sabe? Seu trabalho vai ser sendo remunerado, não é? Você, no mínimo, você está criando o seu emprego quando você faz isso. E você vai juntando. Tá? Eu vou fazer uma casa, eu não tenho condições de fazer aqui, mas não tenho um trabalho, meu trabalho não é capital, não é? Não, Aí, às não vezes, se o outro equivale. tem um dinheiro, Aí o né? outro tem um dinheiro, mas não tem tem um tempo, conhecimento, né? tem aqui, então Isso. meu trabalho vai ser remunerado. Quando você termina, eu entro com o trabalho, você entra aqui, se não for meio a meio, eu boto aí 20%, 30%, 40%, e você vai alinhando junto, né? Você vai alinhando e no final você termina fazendo a construção. Faz a primeira, no segundo você vai aumentando seu capital. Daqui a pouco você está fazendo sozinho. Ou então você vai lá, em vez de fazer uma, você faz duas. Não, você tem um capital de fazer uma, junta com um colega que você não quer deixar de fora de novo, junta mais, faz duas. Então as pessoas têm que, assim, tem que despertar para isso. Se você não... a pessoa ficar aqui, não, eu não tenho condições de fazer e agora vou agora me acomodar e ficar aqui o tempo todo para baixo. Não, vai juntando aqui, vai pensando aqui e vai criando as coisas. Criatividade, né? Exatamente. E naquela vez que eu fui lá na Santa Maria, você estava lá, que eu dizia que a grande falha na universidade era não despertar para o empreendedorismo. Que o ambiente mais favorável para se criar a cultura empreendedora é dentro da universidade. E a gente não faz isso. As universidades hoje, elas formam para as pessoas serem empregadas. Sabe? Você, não, vou formar aqui, quando você vai atrás do mercado de trabalho, a gente tem que criar esse mercado de trabalho. Então, se a gente tem que despertar para isso.
A universidade tem que ter esse papel também, chegar aqui, de despertar nas pessoas o interesse para eles serem empreendedores, para eles criarem pelo menos o seu próprio emprego. Não é? Então, oportunidade tem. Se você abrir os olhos aí, você vai encontrar oportunidade em várias coisas. Né? É verdade. Você, não é o fato de você dizer, não tenho capital agora que não vou fazer acontecer. Não, meu amigo, eu tenho o mais importante que é a ideia, a coragem de trabalhar. E você é um exemplo disso. A gente percebe na sua trajetória, né? Não foi nada por acaso. Foi uma coisa construída. Começou com casas mais simples, foi evoluindo. Aí teve a visão de prédios maiores, parcerias, Vai juntando, né? Não podia exatamente. sozinho, puxou parceiros de confiança, né? E você tem o seu trabalho. Seja honesto, sabe? Preste conta porque você não pode, sabe, destruir o seu próprio parceiro, sabe? Você tem que estar aqui, você tem que preservar. Então, a forma de você preservar parcerias é você sendo honesto com ele, sabe? Você não pode perder a credibilidade. Se você mantiver essa credibilidade, porque a coisa vem lentamente. Você não vai... Porque às vezes tem gente que... Não, eu vou aqui e vou passar a perna no parceiro porque eu já ganho logo. Você ganhou logo aqui Mas dali, queimou, no imediatismo, né? mas depois você perde. A longo prazo, seu Então, nome, né? procure fazer as coisas direito, que a coisa pode demorar um pouquinho, não é? Mas depois chega. Isso. Perfeito. Crispim, a gente agradece a sua disponibilidade em vir, né? Sempre foi um dos nomes que a gente cogitou logo Grande no primeiro. sonho, viu? Grande sonho. Quando a gente montou o podcast. Então, foi o nosso segundo. Semana que vem tem o terceiro, essa é a primeira temporada. E foi uma satisfação ter conversado. Espero que você tenha gostado. Demais. Quem está nos assistindo, espero também que tenha se divertido. Foi de muito aprendizado. O nosso lema é esse, que descontrair e aprender. Então, hoje foi justamente isso. A gente pôde se divertir aqui. Foi muito bom. E também poder aprender muito com o senhor, com suas histórias e com as histórias da construção civil. Então, até a próxima semana, até quinta-feira. Até a próxima. Às 20 horas estaremos aqui. Um forte abraço. Obrigado.